Tem. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que a gente se reencontra novamente aqui para mais uma palestra, para mais um bate-papo, falando do Evangelho de Jesus. E nesse domingo, dia 13 de setembro, vamos começar aí essa semana com mais força, com mais determinação, para que a gente possa superar as nossas dificuldades. E nada melhor do que começar por uma música para poder alegrar e confraternizar com os nossos amigos. Essa música conhecida de todos, que é a oração de São Francisco de Assis. E vamos então começar alegrando o nosso ambiente. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, és perdoando que se és perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, és perdoando que se és perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Vamos nos concentrar e primeiramente agradecer aos bondosos mensageiros de luz que por certo se fazem presentes, e pedimos para que Ele nos ampare, nos proteja, nos traga a inspiração necessária para falar tudo aquilo de bom e necessário para no transcorrer da semana que se inicia hoje. Obrigado, Jesus, obrigado, amigos fraternos, e que a paz do Cristo esteja conosco agora e sempre. Bem, meus irmãos, estávamos pensando no tema da palestra de hoje e achei tão oportuno falar sobre a mensagem de Jesus, de falar sobre este sonho que embala os nossos corações e as nossas emoções. E falamos então do sonho cristão. E vamos relembrar, décadas atrás, onde mesmo, diante das suas fraquezas, diante das suas limitações,
um jovem cantor chamado John Lennon, que de certa forma procurou revolucionar o mundo, né, de forma pacífica. E ele e seus companheiros, então, embalados pelas músicas, né, tentavam mostrar para todos nós uma mentalidade mais liberal, talvez menos preconceituosa, de certa forma favorecer a fraternidade entre os homens. E John Lennon deixa claro esta mensagem para todos nós em uma das suas composições musicais, talvez uma das mais famosas, e permita-me ler essas belas palavras dessa música dele. Chama Imagine. Imagine nenhum paraíso em cima, nenhum inferno embaixo. Sobre nós, apenas o firmamento. É fácil se você tentar. Imagine todos os homens vivendo a vida em paz. Imagine que não haja nações, não haja países e nenhuma pátria pela qual você tenha que matar ou morrer. Não é difícil de fazer. Imagine todos os homens vivendo apenas o dia de hoje. Imagina que não haja propriedades, que não haja necessidades, nada de ganância ou de fome, apenas a fraternidade entre os homens. Imagine todos os homens vivendo em paz, todos os homens compartilhando o mundo inteiro. Talvez você diga que eu sou um sonhador, mas eu não estou sozinho. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo todo viverá como se fôssemos um só. Essas belas palavras, uma das marcas registradas dos Beatles, em atitude de certa forma contestatória, e de certa forma eles se apresentavam, né, com os cabelos compridos, rompendo aí aquela tradicional imagem masculina de usar sempre cabelos curtinhos. E por falar em cabelos curtinhos, permita-me lembrar de uma história e contar que certa feita um rapaz completa 18 anos e ele então resolveu tirar sua carteira de motorista e pediu ao pai que a partir daquele momento ele pudesse dividir o carro com ele. O pai disse: sem problemas, filho, basta que você faça duas coisas, né? Ele deu a ele duas condições: a primeira, estudar e entrar na faculdade, e a segunda, cortar esses seus cabelos enormes. E o jovem cabeludo então deu duro nos estudos, passou no vestibular e disse ao pai: pai, já estou pronto, só não vou cortar o cabelo. E o pai olhou para ele e falou: mas por que, filho? Ele falou: não, pai, porque, né, sou um homem muito religioso, sabe bem disso. Abraão tinha cabelos grandes, né? E Simão tinha cabelo grande, e o próprio Jesus tinha cabelos compridos. E o pai, com a serenidade de sempre, disse: filho, você tem razão, mas todos eles andavam a pé. E o filho então, né, ficou-se todo enrolado com isso. Bem, só para descontrair um pouco, voltemos então a lembrar, né, desse conjunto que eu estava falando dos Beatles, e mostra inclusive nessa época, em uma entrevista famosa, onde praticamente marcou o fim do grupo na década de 60, e John Lennon vivia extremamente amargurado, né, e ele falou exatamente: todos nós crescemos um pouco, houve mudanças, estamos menos reprimidos, mas o jogo continua o mesmo. Os poderosos continuam fazendo o mesmo tipo de coisas, vendendo armas, matando inocentes, e o povo continua vivendo miseravelmente. As coisas continuam como antes. E ele fala: o sonho acabou. A única diferença é que hoje eu estou um pouco mais velho, com 30 anos, e muita gente hoje usa cabelos compridos. John Lennon, meus irmãos, ele não foi o primeiro idealista a sonhar com um mundo melhor. Antes dele, talvez, né, pessoas muito mais firmes, muito mais coerentes com os seus propósitos, deixando para a humanidade, de certa forma, vários exemplos de vivências de dedicação ao bem. Mas ninguém elevou tão alto esse ideal, ninguém trabalhou tanto por sua concretização no mundo quanto um jovem galileu chamado Jesus. Este Galileu não foi
apenas um homem, não foi apenas mais um cantador. Jesus foi um poeta de Deus, a exaltar, de certa forma, a beleza e a grandeza desse nosso Criador. Ele é, de certa forma, a musicalidade que ecoava com o seu verbo sublime a beleza de lições, de certa forma, inesquecíveis. Quando Jesus falou do monte, ele compôs talvez um dos mais belos poemas da humanidade, pois era a própria voz do céu a oferecer a todos nós fundamentos do reino de Deus, trazendo de certa forma ensinamentos que revelam com tamanha simplicidade, as coisas mais sábias e mais profundas e verdadeiras. Jesus não foi um mero cantador, meus irmãos. Não tenha apenas uma pessoa de cabelos compridos, mas acima de qualquer coisa, um missionário divino, onde viveu intensamente a sua mensagem. E por isso que relembremos na questão do Livro dos Espíritos, na questão 625, onde Allan Kardec pergunta aos imortais qual o modelo supremo que Deus ofereceu a todos nós, homens, para lhe servir de guia e modelo. E ele, sem pestanejar, os imortais respondem para o Mestre Jesus. E Allan Kardec completa: Jesus constitui o modelo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar, cuja mensagem de Jesus foi talvez a mais bela já transmitida ao homem, expressando fielmente as leis de Deus. O espírito mais puro que esteve na terra, pois podemos relembrar que o próprio Criador o inspirava. E a resposta da questão 625 e os comentários de Allan Kardec constitui ou mostra para todos nós que Jesus, como foi o maior mentor da humanidade. Jesus era um missionário divino, era o médium de Deus. E revela Emmanuel no livro A Caminho da Luz, convido a todos a ler, é um livro muito bom, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, fala que Jesus já era um espírito puro e perfeito quando surgiu a Terra. A gente sabe que a Terra tem aí em torno de 4 bilhões e 500 milhões de anos. E desde essa época, Jesus já era um espírito puro. Foi convocado por Deus para ser o governador desse planeta. Tarefa de conduzir todos nós, espíritos ainda imperfeitos, nesse estágio evolutivo, onde nós nos aportamos a este mundo como alunos nessa grande escola de aprendizado específico, que de certa forma aprendemos aquilo que está relacionado com as nossas necessidades. Sabemos que temos no orbe terrestre, entre encarnados e desencarnados, em torno de 25 bilhões de espíritos. Encarnados, em torno de 6,5 a 7 bilhões de espíritos. O restante estão desencarnados, mas todos indistintamente tutelados do Cristo. O Mestre Jesus é o nosso pastor bendito, e segundo o Salmo 23, que lembremos, nos conduz pelas veredas retas da justiça. Ainda que muitos de nós ainda acabamos nos comportando como verdadeiros adolescentes ou rebeldes, que a gente às vezes desdenha as lições divinas, que às vezes comprometemos com perturbações psíquicas, trazendo de certa forma confusões ao mundo, mesmo estas pessoas, todos estão sob a rédea e o controle do Mestre Divino Jesus. Sabemos que, cedo ou tarde, todos nós terminaremos seguindo os seus caminhos, seja talvez amadurecidos pelas nossas experiências benditas de várias vivências terrestres ou marcadas pela dor. Que a gente possa fazer as nossas escolhas, e olhar que estamos regidos pela lei de ação e reação, onde tudo aquilo que fazemos é refletido, de certa forma, na nossa vida. Alunos que somos dessa grande escola terrestre, temos recebido visitas de vários professores muito lúcidos e sensíveis, que nos traz, de certa forma, a sabedoria das suas experiências, do seu trabalho no reino de Deus.
Podemos citar nobres espíritos que aqui estiveram, como Sócrates, Confúcio, Buda, Moisés, Isaías, Francisco de Assis, o próprio Antônio de Pádua, Mahatma Gandhi, Francisco Cândido Xavier e tantos outros que no seu anonimato trouxeram para nós todas as suas experiências e ensinamentos de amor. Vale destacar, inclusive, que Moisés, mesmo diante das suas limitações, do seu tempo, sabemos muito bem disso, ele foi capaz de conduzir o povo judeu ao caminho do monoteísmo, que de certa forma acaba criando condições para que a humanidade pudesse receber a primeira revelação divina, que é a tábua dos 10 mandamentos da lei de Deus, onde está regido aquilo que o homem não deve fazer, configurando de certa forma a revelação da justiça. Onde os nossos direitos terminam, quando começa os direitos do nosso próximo. Depois de Moisés, sabemos que houve a maior das revelações, onde o próprio governador da terra resolveu trazê-la pessoalmente para todos nós, para que fosse apresentada na sua plenitude, onde não houvesse falhas e não houvesse limitações. E foi assim que há 2000 anos aportava-se Jesus do planeta Terra, trazendo para todos nós a revelação do amor. Amor ainda pouco conhecido entre as pessoas, pois acabamos dando conotações diferentes desse amor, confundindo amor com sexo. Não que o sexo não seja importante, faz parte do amor, mas não é o mais importante. Outros confundem o amor exclusivista, sufocando as pessoas amadas. Outros acabam amando como quem come um pedaço de doce de leite. Logo saciam a sua vontade e logo querem provar novos sabores. Outros têm esse amor egoísta, esse amor a dois, onde pretende trazer dentro do seu lar como se fosse um céu particular e o resto que se dane. Mas o amor é mais do que isso. Foi isso que Jesus quis trazer para a gente, mostrando esse amor sublime, onde possamos amar as pessoas, dar sem querer ter nada em troca. Na sua plenitude, é um exercício de fraternidade entre os homens, sem raça, sem cor, sem nacionalidade. Que sejamos nós, um dia, uma única família, feliz, uma família ajustada, como aquele que só o amor pode nos dar. E foi exatamente para nos ensinar o amor que Jesus veio até nós, enfrentando sacrifícios enormes, como nós sabemos, que foram anos e anos baixando as suas vibrações para que pudesse aportar desse orbe terrestre. Chegando aqui como uma ave bela, que voa voos altos, mas que desce das alturas para mergulhar nesse lodo fétido, portando a bandeira do amor. Jesus, como nós sabemos, desde os primeiros momentos aqui conosco, ele supera aquelas limitações do esquecimento do passado, que nós sabemos que esquecemos o passado quando nós nascemos, mas ele supera isso tudo, mostrando os seus maiores poderes desde a infância. Lembremos do templo de Jerusalém, meus irmãos, onde Jesus encantou os doutores da lei, trazendo a sua sabedoria invulgar, pois aquela sabedoria da época era totalmente inconcebível para um adolescente. Em outros aspectos do apostolado de Jesus, ele mostra a sua grandeza. E nós podemos identificar a clareza das suas ideias e a sua extraordinária capacidade de síntese, como é percebido no Sermão das Montanhas. Ensinamento simples, mas que Jesus mostra as suas leis morais, que regem a sua evolução. Podemos, meus irmãos, identificar a grandeza de Jesus na sua firmeza de convicções, disposto a sacrificar a sua própria vida por manter a sua dignidade e os seus princípios. Podemos identificar, meus irmãos, a grandeza de Jesus nos poderes que exercitou curando enfermos incuráveis, trazendo a visão aos cegos, fazendo paralíticos andar,
transformando água em vinho, multiplicando pães e peixes, acalmando tempestades, caminhando sobre as águas, demonstrando que de fato ele era alguém especial. Podemos identificar a grandeza de Jesus diante do seu sofrimento e diante da sua capacidade de perdoar, não apenas os seus algozes, mas principalmente por perdoar aqueles seus companheiros que os abandonaram no momento mais extremo do seu sofrimento, que acabaram fugindo afoitamente. Depois, nós lemos em outra oportunidade, sabendo que isso de fato era necessário para que eles pudessem, depois da partida de Jesus, continuar a espalhar as belezas do Evangelho. Todos aqueles que seguiram Jesus, que seguiram os seus exemplos, que vivenciaram os seus princípios, tornaram por si só pessoas inesquecíveis. Sua passagem ficou marcada como o mais legítimo esforço realizado na terra para que pudesse ser de fato edificado esse sonho cristão. A composição de uma sociedade solidária, onde o maior seja aquele que esteja mais disposto a ajudar o seu semelhante. No capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, podemos ler: lembramos a casa do caminho, onde despertou de certa forma a ira dos senhores do templo, onde eles pegaram o apóstolo Pedro, açoitaram, ameaçaram ele de pena de morte, caso ele continuasse a falar de Jesus, e falar dos seus ensinamentos, com certeza. E quando ele deixa a prisão, Pedro reúne com seus companheiros, deram graças por estar vivo, principalmente também por ter sofrido por causa de Deus, por causa de Jesus. Pois decidiram que a partir daquele dia, nunca mais em sua vida, eles deixariam de pronunciar o nome de Jesus, mesmo sabendo dos riscos que corriam. Os senhores do templo não podiam entender de fato o que motivava o amor daquelas pessoas e aquele comportamento cristão. Mas eles não estavam atrelados a esses sentimentos carnais, imediatistas das pessoas da sua época, mas estavam atrelados à vontade de Deus. Trabalhavam com Jesus, receberam os seus ensinamentos e colocavam acima de tudo o sacrifício, colocavam até a sua própria vida em risco. Mas todos eles sonhavam com aquele sonho cristão, onde todos seriam irmãos, onde o maior seria aquele que tivesse mais disposto a servir o seu irmão. Sustentados de fato pela fé desses discípulos e na presença marcante do Mestre Jesus, que o acompanhavam com certeza. Jesus havia ressuscitado, vencido a morte, vencido os males do mundo, e as tentações do mundo. E os discípulos mantinham também, como sabemos, o intercâmbio com espíritos de luz, que de certa forma, acabando com aquela proibição de Moisés, porque era comum no meio daquelas pessoas simples ter de fato as vibrações desses espíritos superiores, onde traziam ensinamentos, denominadas genericamente como manifestações do Espírito Santo. Isso é muito comum, às vezes trazendo essas explicações, dependendo do cunho religioso de cada um. Mas tanto eram, meus irmãos, os médiuns daquela época, que o apóstolo Paulo traça as normas disciplinadoras, nós sabemos bem disso. O apóstolo João, inclusive, adverte: amados, não creiais em todos os espíritos, mas vejais se esses espíritos procedem de Deus. E os discípulos vibravam com os seus ideais, onde todos nós seríamos de fato irmãos, onde de fato o maior seria aquele que estivesse de fato disposto a servir. Esses discípulos, sabemos que eram espíritos superiores, que tiveram a incumbência de vir aqui ao planeta Terra ajudar o Mestre Jesus no seu apostolado. Porque o Evangelho, ele precisava de certa forma de uma base, e por isso vários espíritos
aportaram a terra no sentido, nasceram, né, na mesma época de Jesus, né, como o homem do povo, pessoas simples, né, mas eram espíritos superiores. Tamanha era a sua condição moral, simples no vestir, no falar, mas a condição moral, né, extremamente íntegra, correta. Eles, de certa forma, desenvolveram trabalhos fantásticos, mesmo sobre as ameaças, né? Pois o Evangelho de Jesus incomodava muitas pessoas daquela época e nós sabemos bem disso. Eram espíritos sanguinários, né? Espíritos imediatistas. Basta que a gente lembre que vários dos nossos irmãos da época morreram, né, no circo romano, como tochas vivas, devorados por leões, mas todos indistintamente demonstravam aquela superioridade moral, mostrando-se cada vez mais fortes, né? E mesmo sabendo que eles iam ser devorados por leões, eles iam cantando, entoando hinos de louvor. Um deles falava: Jesus é o Salvador, não teremos temor, é Ele o nosso guia, a nossa força, o nosso alento e a nossa paz. Com Ele enfrentaremos o dissabor, a morte e a dor. Com Ele renasceremos na eternidade e viveremos com muito amor. E o grande apóstolo Paulo foi talvez o que melhor representou esse espírito. Conta no livro Paulo e Estevão, talvez uma das obras mais fantásticas já psicografadas, né? Onde o próprio Chico Xavier, e nós sabemos que ele já psicografou na época mais de 450 obras, perguntaram: Chico, dessas 450 obras, qual seria para você a mais importante? E ele relata sem pestanejar: Paulo e Estevão. Então talvez seja uma das obras mais fantásticas que eu já li, sem, né, querer fazer falsa modéstia. Aprendi muitas coisas que eu desconhecia, traz com uma riqueza de detalhes enorme. Então conta no livro Paulo e Estevão que quando iniciaram as perseguições, Paulo, que estava preso, né, foi levado a um local ermo, de certa forma, para ser decapitado, já no final da sua vida. E um oficial romano, incumbido, né, de fazer essa execução, com a espada trêmula na mão, ele fala: lastimo ter sido designado para esta missão. E intimamente eu não posso deixar de lamentar a sua sorte, Paulo. E Paulo, lúcido, responde: lamente por si mesmo, meu irmão, porquanto eu morro no cumprimento dos sagrados deveres relacionados com a vida eterna e com a missão de Jesus. Ao passo que você, terminada a sua tarefa de sangue, com certeza voltará a reencarnar e conviver com os mandantes dos crimes tenebrosos. Não vacile, meu irmão, cumpra o seu dever. E Paulo foi decapitado. Paulo, mais do que ninguém, vivenciou o sonho cristão. E mais do que ninguém, trabalhou para que isso de fato acontecesse. Mas mesmo diante de tanto esforço, das entidades de luz, o sonho cristão jamais conseguiu se concretizar na Terra. Este ideal sublime, onde a sociedade pudesse ser mais fraterna e justa, onde o maior fosse de fato aquele que tivesse mais disposto a servir. Ficou um lindo sonho. Vários séculos se passaram, sabemos que modificaram de certa forma esse sonho cristão. Esse culto cristão acabou se desfigurando, mal interpretado, né? Por mais que Jesus estivesse presente nos evangelhos, né, foi ele tão mal interpretado pelas igrejas, preocupadas às vezes com a hipocrisia e o dinheiro, né, sabemos disso, e essa invigilância é culpa dos próprios cristãos que deturparam a lei de Deus. Muitos cristãos repetiram o que disse John Lennon: as coisas continuam como antes, o sonho acabou. Talvez, no lugar de elevar o pensamento da humanidade, né, esse pensamento cristão, muitos acabaram rebaixando o próprio Cristo, o próprio cristianismo, ao nível terrestre, ao nível das ações imediatistas. Nós sabemos disso. E para atrair o povo à igreja, né, nós sabemos que teve várias práticas
né, pagãs da época, como esses cultos exteriores, as rezas, né, os dogmas, as imagens, né? As igrejas acabaram criando esses santos, né, como vários a gente conhece, né? Tiago, Pedro, Paulo, né? E como eram antes, nós sabemos que os deuses eram substituídos por santos, né? E vamos entender assim, e Cristo como, né, o Deus que era a Santíssima Trindade, né, colocando como Pai, Filho e Espírito Santo, né? Outras crenças colocaram Maria como a mãe, né, que era a mãe de Jesus, passou agora a ser a mãe de Deus, e ela, como mãe de Deus, não poderia ter nascido com a conhecida mácula do pecado original, né, que é cometido pelo suposto casal Adão e Eva, um suposto paraíso, né? Como diz, então Maria foi o único ser, né, que nasceu sem a mácula do pecado e logo não poderia morrer. Daí veio a chamada de Assunção de Nossa Senhora e ela acaba subindo aos céus em vida. E como disse o historiador, que não há limites para a fantasia onde há falta a lógica e o bom senso, né? Então, durante séculos, os espíritos divinos vieram à Terra tentando modificar com seus ideais de pureza, né? Mesmo, né, tantos eles tiveram aqui, Francisco de Assis, Antônio de Pádua, o cristianismo permaneceu de certa forma, né, com os ensinamentos um pouco desviados, né, dominados por uma teologia um pouco fantasiosa, fixada irremediavelmente por dogmas, né? E onde há dogmas, há de certa forma a morte do raciocínio humano, né? Lembramos os tribunais inquisitoriais, né? Onde as autoridades religiosas mandavam matar, mandavam queimar, assim como faziam naquela época, né? Dos romanos, na época de Jesus. E todas aquelas pessoas que contestavam os interesses da igreja, né, foram sacrificados, né? Lembremos as cruzadas, as guerras em nome do príncipe da paz, né? Lembremos os líderes cristãos que governavam, né, como reis, trazendo morte a milhões de pessoas, né, milhões de fiéis, em nome daqueles que tinham onde, né, não tinha nem onde reclinar a cabeça, né? Podemos lembrar também o comércio das indulgências, né? As almas irão para o paraíso pagas de certa forma a preço de ouro. Podemos lembrar tantos outros desvios que foram cometidos, né, em nome de Jesus. Mas sabemos que todos esses tropeços, né, eles aconteceram devido a, de certa forma, o evangelho ser talvez muito grande para a humanidade, ainda um pouco atrasada, um pouco ainda muito vaidosa, imediatista. E o evangelho acabou sendo desvirtuado. Jesus, nós sabemos que é um espírito extremamente iluminado, né? O espírito de um escol, né? Talvez nós ainda não podemos nem perceber o tamanho da evolução desse ser. Na sua imensa sabedoria, desde aquela época, ele já sabia que tudo isso iria acontecer. Nós iríamos, de certa forma, deturpar o seu ensinamento. Tanto que Jesus, na sua última ceia, proclamou: eu hei de enviar um Consolador, um Espírito de verdade, que irá relembrar suas lições e trazer lições novas, e que a humanidade daquela época a gente sabe que não tinha ainda condições de receber. E, de certa forma, a ortodoxia religiosa acaba colocando esse Consolador falado por Jesus na festa de Pentecoste, que seria 40 dias após a ressurreição de Jesus, onde os discípulos, né, todos sabemos que eles falavam em línguas e tudo mais. Mas isso se torna totalmente infundada, porque estava tão recente a morte de Jesus que não tinha nada para lembrar, né? Ninguém tinha esquecido nada ainda, né? Não tinha nada de novo para anunciar, nenhuma mudança, e por conta, né, dessas deturpações, a humanidade sofreu séculos sem fim. Mas, dando continuidade, né, às palavras de Jesus, como é de fato verdadeira, mas somente no século XVIII é que a humanidade, de certa forma, desenvolveu a capacidade, né, a vocação de pensar mais lucidamente as questões religiosas,
e criou de fato condições para que viesse esse Consolador prometido por Jesus, né? Mas não veio no meio das igrejas como vários poderiam esperar, porque as igrejas dessa época estavam ainda cheias de dogmas, de materialismo, né? E negava de certa forma também o intercâmbio com os espíritos, negava aquilo que o próprio Mestre Jesus fez tantas vezes, não é? E foi assim que os espíritos do Senhor, espíritos de luz, né, tal como um exército de soldados que seguem ordens de um comandante, espalharam por toda a terra como estrela cadente, trazendo a luz para iluminar as trevas dos nossos caminhos. As grandes vozes dos céus, nos convidando, nós homens, para esse divino concerto. Homens, nossos irmãos, amai-vos uns aos outros, bendizei o Senhor e edificareis nele o reino de Deus. Essas palavras, elas contam da abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, para nos mostrar e revelar que o sonho não acabou. Nos convidando que sejamos parte de uma sociedade solidária, que comportemos de fato como irmãos e que o maior seja aquele que estiver mais disposto a servir. Tudo isso, meus irmãos, faz parte do sonho de Deus para o mundo. E Deus não é apenas um sonhador, Deus não falha, Ele jamais falha nos seus objetivos e nos seus princípios. Todos nós um dia seremos anjos. Este Consolador, né, ele não traz novidades, né? Ele, de certa forma, o Espiritismo, ele vem sintetizar muitos ensinamentos, mostrando com transparência a gloriosa lei moral, né, as leis morais que regem a evolução humana. Jesus já o fizera, apresentou as leis ao nível dos sentimentos e das emoções, porque a humanidade ainda estava muito infantil. E o Espiritismo vem trazer ao nível da razão, né? Uma humanidade mais esclarecida, que é capaz de conhecer a função das suas responsabilidades diante da vida. Nós sabemos hoje, espíritas que somos, o que estamos fazendo aqui. Temos o objetivo de nos melhorar, de nos burilar os nossos, quase não sai, os nossos sentimentos e as nossas emoções. Jesus recomendava, na sua época, que perdoemos não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, né? Para que pudéssemos almejar dias melhores. E o Espiritismo veio trazer que é indispensável que nós também perdoemos, que ficamos, né, livres desse sentimento de mágoa, de rancor e de ódio, porque esses sentimentos menores, ele desajusta o nosso psiquismo e nos coloca diante, né, das entidades perturbadoras infelizes, ainda muito frágeis, e trazendo para todos nós vários malefícios. Jesus, como sabemos, ele proclamava o culto a Deus e falava que o culto a Deus tinha que ser em espírito, e que o nosso Criador é um espírito, nada de ritos e nada de rezas. E o Espiritismo veio trazer que este intercâmbio com ritos e rezas, ele acaba desvirtualizando, tira de nós as emoções, tira os sentimentos, né, que acaba nos impedindo de ter dádivas ainda maiores. Sabemos que Jesus, ele dispensava os beneficiários das suas curas, dizendo: vai, meu irmão, e não peques mais. E o Espiritismo diz que todo mal que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos, que acabamos, quando fazemos mal para alguém, nos candidatamos às marcas do sofrimento. E o Espiritismo, né, mostra tantas coisas bacanas para nós. Por isso que Jesus trouxe para nós a revelação do amor. E o Espiritismo nos reforça que é indispensável que sejamos pessoas boas, que a gente possa nos conscientizar das nossas responsabilidades. Somos, meus irmãos, todos nós convidados a edificar um mundo melhor. Não por um simples ideal, não por um mero sonho, mas porque agora deve sim ser feito, é nossa obrigação. E o conhecimento da verdade, meus queridos, ele acaba
nos implicando em compromisso com ela. Porque enquanto nós caminhamos cegos, ninguém pode cobrar nada de um cego, mas quando nós temos os nossos olhos abertos, é imprescindível que a gente comporte bem. Conhecedores das verdades que nós somos, não podemos tropeçar em coisas mais tão banais, né? Não há justificativo para o acomodamento. Muito será pedido àquele que muito recebeu. E por isso que nós, espíritas, estaremos sempre em débito com a doutrina, ainda que nós dediquemos toda a nossa vida a ela, pois sabemos que já renascemos várias vezes, né? E uma vida é muito pouco diante da visão da realidade que nos oferece, né? Então nós já erramos e pecamos várias vezes, e hoje tivemos a oportunidade de nascermos espíritas. Então é o verdadeiro trabalhador da última hora, que a gente possa dedicar, né, todo o nosso tempo na edificação desse sonho cristão. É o sagrado propósito da edificação do reino de Deus, né? Não precisamos de novos ideais, né? Precisamos colocar em prática o ideal primeiro, podemos dizer assim, que é a ideia básica, a ideia fundamental, né, que Jesus tanto nos ensinou, que é essa edificação do amor. O nosso irmão Zé Grosso, na última reunião que tivemos mediúnica, permita-me relembrar, ele falou que, diante dessas dificuldades que estamos passando agora, dessas limitações de presença em locais públicos, e ele falou que não estamos mais na era de falatórios, mas de colocar em prática todas as palestras e todos os ensinamentos que nós já obtivemos ao longo de tantos anos de doutrina espírita. Então ele nos convida que exercitemos de fato esse amor aos irmãos que tanto sofrem, que a gente possa, no recesso sacrossanto dos nossos lares, vibrar pensamentos altos, para que essas boas energias sirvam de remédio a levar alento e calma para todos aqueles que sofrem. O amor, sabemos, é a base fundamental para a edificação da obra de Deus na Terra. Sem amor, nada funciona. Todas as ideias são inúteis. As ideias, como disse o nosso irmão, que funcionam são as ideias do amor-ação. Amor que faz creches, amor que faz hospitais, amor que constrói lares de velhinhos, né? Então, esse de fato é o amor que nós tanto precisamos. Conta o espírito Humberto de Campos, numa das suas obras, que um grupo de espíritos tanto cresceu em espiritualidade, tanto se melhorou em espiritualidade, que se habilitaram, todos eles, a uma viagem às moradas celestes de Jesus. Eles não eram espíritos puros, perfeitos, né? Eles ainda precisariam se reencarnar, nascer, para que pudesse se melhorar. Ali estavam vários espíritos, né? Missionários orientais e ocidentais. Entre esses espíritos estava lá pregadores espíritas, palestrantes, né? Sacerdotes católicos, pastores evangélicos, monges budistas, patriarcas judeus, discípulos de Confúcio, vários espíritos, e todos eles espíritos muito bons. Acima de todas as divergências da fé, todos sabiam que eram os irmãos em Cristo. Um dos presentes, um espírito muito simples, ele parecia destoar daquele conjunto de religiosos. Ele tratava-se de um simples criador de camelos da época, chamava-se Ibrahim Al-Mandeb. Dedicado, a servir a missão de socorrer aqueles que menos tinham, aqueles menos desfavorecidos ou mais desfavorecidos, ele ajudava os viajantes que acabavam desprevenidos pelas areias escaldantes do deserto, de pés descalços, vestes sujas de sangue, de tanto ajudar as pessoas que ele acabava socorrendo, mãos grossas, de calos, de tanto ajudar as pessoas necessitadas, trazia seus cabelos bagunçados, pelas tempestades do deserto. Então,
tinha duas entidades serenas, anotando no pergaminho e entrevistando todos aqueles espíritos que ali estavam. E aproxima-se dele e pergunta: de que escola religiosa o senhor pertenceu na Terra? E ele então pergunta: a que devo a pergunta? Não, é que o Senhor Jesus, ele deseja conversar com um dos visitantes do lar celeste, e nós estamos anotando o nome daquele que mais profundamente o amou na Terra. Ele: meu amigo, não se preocupe comigo, eu de fato nunca pude consagrar o Mestre Jesus. Eu até ignoro por que eu estou aqui, porque no lugar de tantas pessoas, né, eu não pude ser nem um eleito da terra, né, e não sei nem o que faço aqui. O Senhor me perdoe, porque eu, né, envolvido às vezes em compromissos maiores de ajudar as pessoas, né, eu nunca pude de fato pensar nessas delícias do paraíso, pois o deserto estava coberto de sofrimento dos meus irmãos e eu, de certa forma, estava tentando melhorar um pouco. E vendo que o pobre ancião que estava com ele começou a chorar, outra entidade então chegou perto dele e falou: sim, meu irmão, não podemos talvez escrever o seu nome no lugar daquele que amou profundamente o Senhor nesses moldes, mas com o certo escreveremos o seu nome como alguém que amou profundamente aqueles irmãos sofredores. O ancião que o acompanhava agradeceu e em lágrimas saiu. Enquanto que outros membros daquela assembleia falavam: como é que pode um espírito estar aqui e não ter consagrado o Senhor Jesus, ocupado? Como isso pode ocorrer? E então, passado alguns minutos, passado toda aquela expectativa, todos acabavam ansiosamente aguardando quem seria o escolhido do Senhor Jesus. E foi então que um grupo de entidades angelicais entrou no pátio, então entoando cântico celeste, trazia uma grande faixa, de certa forma assim, com letras garrafais e luminosas, escrito: Ibrahim Almandeb, o Senhor Jesus deseja conversar com você, mostrando para todos que amar a Deus é amar o próximo, é amar o irmão. Que o Mestre Jesus, meus irmãos, nos ilumine e nos permita uma semana de muita paz. Esse domingo que se inicia mais uma semana, que possamos levar para os nossos lares, né, para todos os lares representados, um pouco de alento, um pouco de tranquilidade, que possamos ter a fé que mesmo diante das nossas limitações, todos nós podemos edificar dentro dos nossos corações este sonho cristão, fazendo aquilo que o Mestre Jesus ensinou tão bem: amar o nosso próximo, né, como a nós mesmos. Uma boa noite a todos.